Olá, boa noite a todos e a todas que estão presentes online conosco. A Intercamp, a partir de toda essa fase, de todo esse processo de pandemia em que estamos vivendo, está funcionando apenas com atividades online. Vocês podem então acessar conhecimentos da Conscienciologia pela tertúlia, assistindo aos verbetes diariamente. Podem também fazer download de livros sobre a Conscienciologia gratuitamente, ou seja, aos interessados pela internet é possível acessar uma diversidade de conhecimentos acerca da Conscienciologia. E esse momento é um momento de grande responsabilidade nossa de nos mantermos então em casa, de não atuarmos como vetores de contribuição para a disseminação para a ampliação dessa pandemia, principalmente os intermissivistas. Nós podemos então lembrá-los de que quem concluiu o curso intermissivo e acessou os conceitos fundamentais da Conscienciologia tem mais responsabilidade perante a humanidade. Então vamos atuar com compromisso e buscando exatamente atentar, esclarecer as pessoas. Não é brincadeira, é uma realidade muito séria que todos nós estamos vivendo nesse momento no planeta Terra, ok? Então vamos então dar prosseguimento à nossa palestra de hoje. Quem somos nós? Nós somos então uma das instituições de Conscienciologia que atuam no planeta. Vocês podem ver que nós estamos aqui, a Intercamp, dentre todas essas que fazem parte, que compõem a união das instituições conscienciocêntricas internacionais. Todas essas instituições, elas divulgam a Conscienciologia e elas possuem uma temática, um mater pensene, uma especialidade que elas tratam e que elas aprofundam em suas pesquisas e publicações. A Intercamp, então, ela é uma instituição, como as demais, é uma instituição científica, uma associação científica sem fins de lucro do terceiro setor. Nós funcionamos de maneira independente, todos nós somos voluntários da Conscienciologia e essa instituição especificamente, ela foi fundada em 2005. Então, nós estamos aí completando este ano 15 anos e desde 2008 ela surgiu em Natal, mas desde 2008 nós estamos ampliando as nossas atividades para outras cidades e hoje nós temos voluntários com formações diversas em Fortaleza, Natal, Recife, João Pessoa, Maceió e São Luís. Antes de aprofundarmos as ideias que serão expostas aqui, nós vamos então falar sobre o princípio da descrença. Então, todo evento da Conscienciologia, ou um livro, uma publicação, alguma atividade, nós estamos sempre chamando a atenção, a lucidez dos participantes. Então, não acredite em nada, nem mesmo o que for falado hoje aqui nesta palestra. Procure ter suas experiências pessoais, fazer correlações com o seu conhecimento de mundo, que você já tem, e procure ver se tem sentido, se tem lógica, e refute se não concordar. O mais importante é que você busque experimentar as ideias que são colocadas aqui. Qual então o objetivo desse momento, dessa palestra? Nós queremos conscientizar as pessoas sobre a influência das bioenergias no ambiente profissional e a importância de saber lidar com essa realidade de forma lúcida para melhorar a qualidade de vida no nosso trabalho, no cotidiano do nosso trabalho. Mas o que é então qualidade de vida? O que é que a gente pode chamar de qualidade de vida? Então, se a gente for ver desde a definição da Organização Mundial de Saúde, vem colocar que a qualidade de vida é a percepção que o indivíduo tem sobre sua posição na vida, dentro do contexto dos sistemas de cultura e valores nos quais está inserido, e uma relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. No entanto, apesar desta definição, na realidade, devido à singularidade de cada pessoa, de cada consciência, a qualidade de vida pode ser considerada de um jeito para mim, de outro jeito para outra pessoa,
em função dos valores, dos princípios que norteiam a nossa existência. Então, o conceito de qualidade de vida é muito abrangente, mas se nós formos ver, todos eles vão abranger de alguma maneira vários aspectos da saúde, desde a saúde física, social, emocional, mental, espiritual ou profissional, que é então aqui a fatia que nós vamos estar aprofundando nas discussões de hoje, ok? Então tudo isso vai depender desse nível de relações que nós temos, de qualidade, de bem-estar que a atividade laboral, que o ambiente de trabalho pode nos causar ou não, pode trazer algum bem-estar ou desconforto. E a gente vai estar tratando aqui desta temática. Podemos ainda trazer contribuições da ciência, que seria então a pirâmide de Maslow, né, criada, que demonstra a hierarquia de necessidades do ser humano, que vai desde uma base mais fisiológica, de sobrevivência mesmo, de homeostase, respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase, excreção, ou seja, a nossa fisiologia funcionando bem, uma questão de segurança que vai tratar a questão da nossa, também tem uma correlação direta do processo de segurança com a nossa, com os aspectos emocionais da nossa vida. Então trata da segurança do nosso próprio corpo, do emprego, de recursos, da moralidade, da família, da saúde, da propriedade. Então vejam que a base maior é a base da vida mesmo. Por isso que é tão importante a gente estar falando hoje sobre a preservação, sobre esse momento da pandemia, de a gente estar preservando o corpo físico. Não adianta nesse momento pensar no emprego, pensar no dinheiro, pensar nas aplicações, pensar nas festas, nos eventos, se o que está em risco nesse momento é a segurança dessa nossa fisiologia, né, da nossa própria sobrevivência. Um outro aspecto, então, seria aqui a afetividade, né, os nossos relacionamentos, todo o nosso suporte social e afetivo. A autoestima, que é um processo mais intraconsciencial, que é a autoestima, a confiança pelas nossas conquistas, pelo respeito que a gente tem por a gente mesmo ou os outros têm por nós. E, por último, a questão da moralidade, da criatividade, da espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito, aceitação de fatos, tudo aquilo que nos realiza pessoalmente. Então, se a gente pensa, olhando para essa pirâmide, sobre o nosso trabalho, então nós podemos ter toda ela funcionando bem e, de repente, em algum momento, sem entender, sem nenhuma explicação, nós começamos a ter um mal-estar por estarmos trabalhando. E a gente vai compreender agora que o trabalho em que envolve relações interconscienciais, relações com outras pessoas, principalmente os trabalhos que exigem muitos contatos interpessoais, eles vão nos colocar, não fora o processo da pandemia, desse momento em que nós estamos vivendo hoje, vai nos expor ao contato energético. E esse contato energético, ele pode ter informações positivas ou negativas, pode causar conforto ou desconforto. E é isso que nós vamos estar aprofundando nesta palestra. Então, cabe analisar quais aspectos da vida são mais importantes para cada um de vocês, para cada um de nós, né? O que é mais importante na minha vida? Que pontos eu preciso entender, priorizar e aprofundar? Para que realmente a minha vida laboral, todos nós precisamos de energia financeira, do dinheiro, da manutenção, não seremos parasitas de outras pessoas, depender financeiramente de outros, mas tendo essa autonomia financeira, precisamos trabalhar. E se precisamos trabalhar, esse trabalho ele tem que ser, no mínimo, trazer o mínimo de bem-estar, de conforto, ser um ambiente homeostático para que a gente possa, então, ter um bom desempenho. Então, a gente já vai entrando no conceito de qualidade de vida no trabalho. Então, se a qualidade de vida do indivíduo está relacionada a esse conjunto de conceitos que nós comentamos, que contribui para esse bem-estar físico, psíquico, espiritual, no seu contexto social, então o ambiente de trabalho vai também ter uma relação com um conjunto de ações, tanto da organização, que a gente poderia pensar em todo o clima organizacional que é estruturado,
como também são as condições plenas de trabalho que são oferecidas, mas também os relacionamentos interpessoais, o bem-estar que nós temos dentro e fora da empresa. Por quê? Porque o que nós vivenciamos fora da empresa, fora do nosso ambiente de trabalho, a gente está chamando de empresa todo aquele local onde a gente tem, executa, realiza o nosso trabalho. Então, as nossas relações, a nossa vida, a nossa condição de bem-estar ou mal-estar fora, na família, na sociedade, de uma maneira geral, vai sim reverberar no trabalho e o trabalho também vai reverberar na nossa vida. Não tem aquela questão de dizer assim, agora eu vou deixar todos os meus problemas na porta de fora. A gente tem uma consciência única e isso tudo vai estar permeando as nossas manifestações. A gente pode suspender temporariamente a preocupação, ou seja, a ocupação mental sobre aquele tema, mas aquilo ali está dentro de nós, está nos causando algum conflito íntimo em algum nível. Então, por isso que não há como a gente separar, mas é possível sim buscar e ter técnicas que a gente pode utilizar para melhorar a nossa vida de uma maneira geral, seja em qualquer âmbito, no trabalho ou fora dele. Pensando ainda em qualidade de vida no trabalho, nós vamos ver o quê? Que essa qualidade ela não está, como nós colocamos, apenas relacionada ao clima organizacional. Ela também interfere no nosso bem-estar, como nós colocamos, e o trabalho interfere na vida e a vida interfere no ambiente laboral. Se observarmos essa figura aqui, nós vamos ver então uma pessoa, aqui está a fonte, uma pessoa o quê? Que pegou fogo, que se incendiou, que se exauriu pelo trabalho. E nós trazemos então um conceito, uma síndrome estudada pela ciência convencional, inclusive foi tema do meu tema da minha dissertação de mestrado, só que eu estudei a síndrome de burnout em professores. A síndrome de burnout, então, ele é um conceito que a gente pode dizer que é consumir-se em chamas, queimar-se pelo trabalho, também chamada de síndrome da desistência, foi criada pelo psicólogo Freudenberg em 1974, e ela tenta explicar essa teoria sobre o processo de deterioração nos cuidados e atenção profissional aos usuários das organizações, relacionados àqueles profissionais que trabalham com o cuidar do outro. Nisso a gente pode pensar, por exemplo, o próprio docente, que ele está interagindo com várias pessoas, com vários alunos, às vezes com várias turmas, em vários turnos. Nós podemos pensar nos enfermeiros, nos psicólogos, nos assistentes sociais, nos agentes penitenciários, nas pessoas que trabalham no TMK, no telemarketing, ou seja, esse contato intensivo, os caixas de banco, de lojas, os atendentes de uma maneira geral. Então são pessoas que têm esse contato intenso, e é nesse contato intenso que muitas vezes a pessoa ela gosta do que faz, ela se sente motivada, escolheu muitas vezes aquela profissão, se sente realizada naquela profissão. No entanto, são exatamente essas pessoas mais responsáveis que adoecem. Por quê? Porque começa a haver uma deterioração nesse atendimento, nesses cuidados. Como um mecanismo de defesa, o profissional ele entra em uma despersonalização, uma coisificação daquela pessoa com a qual ele está interagindo. Então, o aluno passa a ser apenas um número na sua caderneta de frequência, o paciente passa a ser um número no prontuário, porque ele não quer se envolver de nenhuma maneira, porque ele já está envolvido energeticamente e ele tenta a todo momento frear essa assimilação das energias do outro e não consegue. Então, terceira fase mais séria seria então um adoecimento e muitas vezes uma desistência na ativa, porque a pessoa não tem coragem muitas vezes de sair, se desligar do emprego, e a pessoa acaba adoecendo mesmo, com problemas muito mais sérios, entrando em quadros depressivos. Não significa que toda condição, todo adoecimento é apenas e ocorre apenas por essa assimilação energética. É o que nós vamos estar enfatizando aqui. Mas muitas vezes a pessoa ela tem um quadro mesmo depressivo ou de alguma outra condição, outro aspecto, aí, outra sintomatologia relacionada a outras
síndromes, não necessariamente essa síndrome que nós vamos estar tratando aqui à luz da conscienciologia, à luz do paradigma consciencial. Então, vamos então falar um pouco, apresentar o que vem a ser esse paradigma consciencial. Nós vamos olhar esse adoecimento, nós vamos olhar a qualidade de vida no trabalho, de onde? Nós vamos estar olhando então à luz do paradigma consciencial, uma abordagem que vai olhar a consciência, que sou eu, você, qualquer pessoa, princípio inteligente, onde há então uma realidade para essa consciência que vai muito além da realidade tratada pelo paradigma newtoniano, cartesiano, mecanicista. Então vamos lá, vamos ver o que trata esse paradigma. Paradigma, então, é uma referência, um modelo, né, uma ótica que nós vamos utilizar para observar o mundo ao nosso redor. O paradigma consciencial, no entanto, ele vai buscar estudar a consciência, ou seja, eu, você, né, cada consciência, cada pessoa manifesta na condição humana de uma forma integral. E aí nós vamos estar utilizando pesquisas da área da conscienciologia e da projeciologia fundamentadas na própria consciência. Mas o que é conscienciologia? O que vem a ser conscienciologia, projeciologia? Quem trouxe, quem estuda essa ciência? Então nós vamos ver que a conscienciologia, ela foi proposta pelo médico e professor Valdo Vieira. É uma ciência que propõe o estudo da consciência desse modo mais integral, num paradigma que tem como referência a abordagem holossomática, bioenergética, multisserial ou multiexistencial, multidimensional e de autopesquisa. O professor Valdo Vieira, ele é projetor consciente, ele vivenciou a experiência fora do corpo desde criança. Eu também passei por esse experimento aos 11 anos de idade. Então é uma autoconstatação quando nós temos uma viagem fora do corpo, uma experiência fora do corpo, uma projeção da consciência, nós constatamos por nós mesmos uma realidade multidimensional que vai além dessa realidade física. Ela é algo que descortina para a gente uma realidade muito mais ampla, muito mais, que necessita de muito mais estudos, muito mais investigações a esse respeito. Ela foi então trazida na década de 60, os primeiros estudos e as primeiras publicações pelo médico Charles Theodore Tart. Se vocês entrarem na internet, vocês vão encontrar os primeiros trabalhos já na década de 60. O médico, então, o professor Valdo Vieira, ele teve a sua publicação 20 anos após essa fase da década de 60, já na década de 1980. Foi quando ele publicou o tratado Projeciologia. E pôde, então, trazer com mais detalhismo, tendo mais de 5.000 referências bibliográficas, toda essa obra consultada por ele, toda essa biblioteca consultada por ele, foi doada à Holoteca, que hoje se encontra no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, em Foz do Iguaçu, que hoje é muito mais ampla do que na década de 1980. Então, nesse paradigma, trata-se de quê? Vamos lá, que fases, que aspectos são esses que são tratados? O primeiro que a gente vai considerar será, então, a holossomática, ou seja, a consciência, ela não possui apenas um corpo, mas ela possui vários corpos. Como assim vários corpos? Um corpo físico, que é esse corpo com o qual eu estou utilizando nesse momento para me manifestar, um corpo emocional, um corpo energético, um corpo mental. Esses 4 veículos de manifestação, eles estão todos aqui em frequências energéticas distintas, mas se interpenetrando-se e compondo então toda a minha manifestação. Se eu estiver utilizando, em função da ação que eu esteja desempenhando, eu vou estar com um predomínio de um desses veículos. Nesse momento, eu estou utilizando todos eles. Estou utilizando as minhas energias, meu corpo físico,
as minhas ideias, meu corpo mental, as minhas emoções, meus sentimentos, ou seja, toda a minha manifestação holossomática está fazendo parte desse momento que eu estou em contato com vocês. Mas quando eu me manifesto na experiência fora do corpo, por exemplo, esse meu corpo físico vai ficar em repouso na cama e eu vou poder então me manifestar utilizando meu corpo emocional e meu corpo mental em outras dimensões. Existem várias técnicas no tratado Projeciologia, não existe uma técnica universal. As pessoas podem então experimentar várias e ver qual é que mais se adequa às características da sua personalidade e poder aplicá-las e ver os resultados possíveis. Uma outra abordagem que nós vamos estar tratando é a bioenergética. Essa aqui vai ter uma relação direta com a temática da nossa palestra, que são as bioenergias. Nós vamos estar falando sobre as bioenergias. Que energias são essas? Então, há uma energia difusa, dispersa, impessoal no universo, que é a energia imanente. A gente pode dizer que tem a geoenergia, a energia das rochas, a fitoenergia, a energia das plantas, a hidroenergia, energia das águas, das cachoeiras, dos rios, dos oceanos. Temos a aeroenergia, que é a energia dos ventos, ou seja, a energia intergaláctica, por exemplo. Mas aqui a gente vai estar tratando das bioenergias, da energia relacionada aos seres vivos, ao que tem vida. Vamos também estar falando da cosmoética, da multiexistencialidade, da multidimensionalidade, do universalismo e principalmente da autoexperimentação. Então, o que seria a autoexperimentação? É exatamente o que vai nos possibilitar aplicar todos esses conceitos, todas essas ideias que nós estamos trazendo aqui para vocês. Quando falamos de bioenergias, é possível ter autoexperimentação e constatar por mim mesmo que há essa realidade bioenergética? Eu falei sobre a projeção astral, a experiência fora do corpo, a projeção consciente. É possível, pela autoexperimentação, constatar essa realidade extrafísica, essa realidade multidimensional? Vamos falar então também da multiexistencialidade. É possível, na experiência fora do corpo, ter acesso mais próximo à nossa holomemória, que tem o registro de toda a nossa holobiografia e poder trazer informações de vidas passadas? Autoexperimentação. Não acreditem nas questões que estão sendo colocadas aqui. Apenas considere-as como hipótese e procure então as técnicas, as informações necessárias para que você possa aprofundar, fazer suas pesquisas, fazer suas experimentações e ter por si só as suas considerações, as suas conclusões. Então, nós não trabalhamos com nenhum processo de heteroconvencimento, lavagem cerebral, muito pelo contrário. Nós precisamos de pessoas que questionem, que pensem, que vejam se há lógica nas ideias que são colocadas aqui. Então, são essas pessoas que vão estar e que estão ao longo de todos esses anos que a Conscienciologia tem crescido com publicações, com livros, com tratados, com uma enciclopédia que hoje conta com mais de 600 enciclopedistas contribuindo, escrevendo para a sua expansão. Então, são pessoas que estão dedicadas ao estudo dessas ideias, do estudo da consciência de uma maneira mais abrangente. Então, desde já se sintam instigados ao processo de autoconhecimento, de autoinvestigação. E que também a gente pode, através dessa autoexperimentação, descobrir que a nossa vida é o nosso grande laboratório consciencial, chamado de Labicom. A nossa vida, as nossas manifestações multidimensionais fazem esse laboratório, onde a gente tem a oportunidade de conhecer como a gente funciona, quais os aspectos imaturos que a gente precisa melhorar, quais as nossas faltas de defesa energética que a gente precisa organizar, se defender melhor, adoecer menos. Tudo isso é possível, é um grande universo de autoinvestigação que é possível e que nós estamos aqui para provocá-los
a aprofundar e a descobrir realmente quem são vocês, né? Cada um descobrir quem sou eu, qual é de fato a minha realidade consciencial. Um outro aspecto, então, que nós já enfatizamos aqui, só para ilustrar com essa imagem, que é uma fotomontagem, o holossoma, de uma maneira didática, mostrado aqui, então, o corpo físico, o corpo energético seria essa iluminação aqui que contorna essas energias, esse vínculo, cordão de prata, que seria esse vínculo energético, esses resquícios energéticos que estão no corpo emocional, que é um simulacro, como se fosse a alma, o espírito, o ghost desse corpo físico, e aqui, mais expandido ainda, em outra dimensão, seria na dimensão mental, que não tem uma forma, mas seria uma bola, uma concentração energética e luminosa, seria o nosso corpo mental. Para cada, então, um desses veículos, o soma, energossoma, psicossoma e mental-soma, nós temos uma dimensão compatível. Então, nós vamos ver que cada veículo, de acordo com sua frequência energética similar, pode se manifestar na dimensão física, na dimensão energética, na dimensão extrafísica ou na dimensão mental somática. Um outro aspecto do paradigma consciencial que nós estamos trazendo é a multiexistencialidade. A multiexistencialidade seria uma condição de alternância contínua de uma vida. Ora nós estamos no intrafísico, ora nós estamos no extrafísico. Ora nós estamos vivendo aqui na dimensão intrafísica, ora nós estamos nos manifestando na dimensão extrafísica. Nós estamos vivos, como é considerado aqui nessa dimensão material, mas nós continuamos nos manifestando em outras dimensões. Quem estudou isso na ciência convencional? A gente viu que quem estudou os estados alterados de consciência e a projetabilidade, falamos lá de Charles Theodore Tarte, mas vale considerar aqui o Dr. Ian Stevenson. O Dr. Ian Stevenson, então, ele foi um grande pesquisador, ele era um médico psiquiatra, ele disse que se colocou muito mais como um detetive, como um investigador, do que propriamente como um médico, porque era necessário para ele considerar todo o seu protocolo médico, eliminar toda a influência que essa pessoa em estudo, essa criança em estudo, teria acesso ou não daquelas informações. Então, primeiro ele eliminava, considerava aqueles casos que não tinha como a família, a criança ter acesso àquelas informações que a criança trazia. E depois, então, ele vinha com todo o protocolo de identificação da sanidade, do equilíbrio, né, da saúde daquelas crianças investigadas. Foi uma pesquisa exaustiva que ele administrou num campo considerado estudo da reencarnação, na África, Alasca, Colômbia Britânica, Burma, Índia, Brasil, Líbano, Turquia e muitas outras localidades. Foram cerca de 2.500 casos registrados nos arquivos aí dos estudos perceptuais da Universidade de Virgínia. Com o falecimento, com a dessoma, né, com a aposentadoria do Dr. Ian Stevenson, esses estudos então foram continuados pelo Dr. Jim Tucker, que assumiu então o projeto do Dr. Ian Stevenson, que se aposentou, o Dr. Ian Stevenson, em 2002, depois vindo a falecer, e o Dr. Jim continuou e publicou. Esse livro é possível fazer o download na internet, onde ele apresenta uma visão geral da pesquisa científica com lembranças que as crianças têm de vidas passadas. Ele está dando continuidade às suas pesquisas agora para publicar com crianças americanas. Então, aí havia sempre algum tipo de cultura que podia ter alguma relação, de considerar algum tipo de outra dimensão. Então, ele pegou agora crianças americanas para ver se elas também fazendo recorte do seu grupo, né, da sua amostra, para ver se realmente as crianças também apresentam essas condições, se há crianças que apresentam essas condições. Então, às vezes é segredo de família, às vezes a criança diz, eu fui fulano de tal, morei em tal lugar, meu pai e minha mãe eram tal, 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 às vezes com detalhes, que aí ele ia atrás de verificação, constatava as informações que a criança trazia e eliminava a possibilidade da criança ter tido acesso àquelas informações.
Ele publicou então 20 casos sugestivos de reencarnação, onde ele traz os 20 casos assim que ele realmente mais o impactou em toda a pesquisa que foi realizada. Fica então aí também como provocação para que vocês possam estudar e também buscar técnicas que podem auxiliar o acesso às suas próprias holomemórias, né? Ao conjunto de memórias aí da sua holobiografia. Voltando à energia imanente, que nós tínhamos falado, aspecto da bioenergética, falamos então de todas as energias impessoais, a energia imanente, como as ilustrações das fotos mostram aí para vocês, então é possível ver a energia cósmica, a fitoenergia, geoenergia, aeroenergia, hidroenergia, mas o foco que nós vamos tratar aqui será então da energia daquilo que tem vida, ou seja, a fauna e a flora têm bastante energia, principalmente a flora, por ser um princípio consciencial rudimentar, então vai ter energia quase que impessoal, dá para fazer muitos experimentos com energia das plantas. A fitoterapia já trabalha com isso, né, os fitoterápicos aí. A acupuntura trabalha com esse corpo energético nosso. Então, se a gente for ver, há estudos florais de Bach, né, trabalham também com essa energia das plantas. E também a gente pode considerar principalmente a energia da consciencial, com essa diversidade em todo o planeta, né, a energia dos seres vivos, no caso, seres humanos, de todos os continentes, de todas as etnias, de todas as raças, de todas as idades aí. E características e temperamentos, né, e singularidades, ok? Então, a energia consciencial, ela estuda a energia da consciência e estuda o nosso corpo energético. O nosso corpo energético, que a Conscienciologia estuda, é estudado pelo Oriente, pela medicina chinesa há mais de 4.000 anos. Então, é identificado pela Índia também, por exemplo. O Oriente, alguns países estudam. Então, estuda-se o quê? Estuda o corpo energético, os nadis, os centros, os chakras, os vórtices de energia. Geralmente, esses centros maiores, eles são relacionados aos nossos órgãos vitais e ao nosso sistema endócrino. Então, é possível, por exemplo, ao estudar o chakra da comunicabilidade, o laringochakra. Então, ele vai ter uma relação com a comunicabilidade, ele vai ter uma relação com os chakras superiores, que seriam o coronochakra e o frontochakra. O frontochakra na região labelar, entre as sobrancelhas, o coronochakra no alto da cabeça. Esses dois chakras ele tem uma relação direta com a nossa cognição, com todas as nossas capacidades mentais. Nós temos, por exemplo, o chakra cardíaco ou cardiochakra, que ele tem relação com o timo, com os pulmões, com o coração, com nossa respiração. Então, qualquer alteração emocional, por exemplo, o que é que provoca? Provoca uma disfunção, né? Então, um abalo emocional, um susto, por exemplo, ele vai e provoca taquicardia. Existe uma relação entre a emoção, entre a energia e a resposta fisiológica, no caso, a disfunção no funcionamento de um órgão. Então, essa relação física com bioenergética, com a energia, as energias do nosso corpo, com o funcionamento do nosso corpo, com as nossas emoções e com as nossas ideias, está tudo. A gente vê que o holossoma, ele está todo interrelacionado. Existe, então, uma relação de ascendência, porque com as ideias a gente pode começar, diante de um susto, daquilo que a gente desconhece, a nossa capacidade de refletir pode ir acalmando as nossas emoções, retomando a respiração normal, o coração volta ao batimento normal e tudo se tranquiliza. Ou seja, existe uma ascendência desse corpo mental, do mental soma, sobre os demais veículos, né? Sobre os demais corpos de manifestação da consciência. Existem, por exemplo, hoje já não é mais permitida a técnica do soterramento dos yogis que entravam em estado de suspensão anímica e eram soterrados ou ficavam submersos em água e daqui a pouco saíam daquele transe com a condição normal, ou seja, induziam a esse estado alterado de consciência ao ponto de minimizar, de causar uma suspensão ou deixar na mínima condição
de todas as nossas condições fisiológicas. Então, essa ascendência, a gente não vai estar submetendo ninguém a uma técnica dessa, nem sugerindo uma técnica dessa, mas isso prova, esses experimentos do passado provam para a gente que há realmente uma ascendência desse corpo mental sobre os demais. Por isso, ele é realmente o último veículo que a consciência, depois de descartar o corpo físico, descartar o corpo emocional, quando ela se tornar uma consciência livre da multiexistencialidade, ela vai estar utilizando então, continuando o trabalho de assistência intergaláctico aí, mas utilizando como manifestação o seu paracérebro, o seu corpo mental. Bom, então agora já demos essa panorâmica breve sobre o paradigma consciencial, vamos voltar o nosso olhar para bioenergias e qualidade de vida no trabalho. Quando a gente falou da síndrome de burnout e falamos do exaurimento energético naquelas profissões que têm grande relacionamento, grande contato com as outras pessoas, nós falamos de uma situação crítica. Então, profissões que têm intensos contatos. No entanto, em qualquer ambiente de trabalho, mesmo que você pense que está sozinho, dependendo da temática, dependendo dos objetivos daquele trabalho, vão existir consciências intrafísicas e consciências extrafísicas que estarão fazendo parte daquele contexto laboral. É o que nós chamamos, por exemplo, de amparo de função ou assédio de função. Seria a consciência interessada no bom andamento daquele trabalho laboral ou daquele trabalho assistencial, ou aquela consciência que gostaria de prejudicar, que não houvesse um bom andamento naquela condição. Diante dessa realidade multidimensional, que a consciência é capaz de se manifestar sem ter um corpo físico, que existe uma realidade multidimensional, que a consciência, ao não estar mais de corpo físico, ora ela está na vida intrafísica de corpo físico, ora ela está na vida extrafísica, né, ou na manifestação extrafísica como espírito, ou apenas usando o seu corpo emocional, junto com o seu corpo mental e os resquícios do seu corpo energético, considerando esse paradigma. Então, essa influência, essa realidade multidimensional vai estar reverberando não só no nosso ambiente de trabalho, mas também na nossa vida de uma maneira geral. Como então, se eu tenho um trabalho, voltando à condição do trabalho, que tem vários contatos interpessoais. Nesse convívio com energias diversificadas, uma pessoa ela pode chegar bem para ter uma inter-relação com você, a outra pode chegar descompensada, dependendo do serviço que você presta. Muitas vezes o próprio serviço já é um serviço que as pessoas já chegam chateadas, uma ouvidoria, por exemplo. Então, o que acontece? A pessoa ela vai estabelecendo níveis de acoplamento energético, com o seu usuário, com o usuário do seu serviço, que pode ser o seu aluno, que pode ser o seu paciente, que pode ser o seu cliente, ou seja, há níveis de acoplamento energético. Nós vamos estar, inclusive, colocando aqui uma breve... vamos montar uma situação para que vocês entendam. Então, esse acoplamento energético, ele pode, então, interferir na nossa produtividade. Pode melhorar, se for um nível de energia homeostático, um acoplamento homeostático, e pode deteriorar. O acoplamento se dá, então, através dos nossos corpos energéticos, que cada um de nós possui. Nós vamos estar, embora haja essa realidade multidimensional, a gente agora vai tratar do contato realmente no momento que você está trabalhando. Seja com o seu cliente, seja com o seu colega de trabalho, seja com o seu paciente, seja com o seu aluno, por exemplo. Então, nesse contato, cada um de nós, ao nos aproximarmos, nós temos, então, energias. E nesse corpo energético, nós temos informações. Essas informações são os pensamentos e os sentimentos que nós estamos produzindo o tempo todo. Esses pensamentos e sentimentos, eles fazem, então, compõem o nosso pensene, que é a unidade de manifestação da consciência.
Nós vamos então ilustrar aqui o acoplamento energético. Como ocorrem os acoplamentos áuricos nas interrelações? Assim, é a assimilação simpática. Então, ao nos aproximarmos, existe um acoplamento. Minha aura acoplou com a aura do outro. O início do acoplamento. Quando inicia um aprofundamento nessas informações, nessas trocas de padrão de pensamentos e sentimentos, há então o acoplamento, e quando há essa interfusão maior, é a assimilação simpática das energias, dos pensamentos, sentimentos e energias. Isso explica, por exemplo, as pessoas que têm muita afinidade, o processo de telepatia que elas passam. Então, por eu ter tanta afinidade com outras, às vezes a pessoa me telefona, quando toca o telefone eu digo, é fulano que está ligando para mim. Ou seja, as energias daquela pessoa chegaram antes do toque do telefone se efetuar muitas vezes. Essas relações também ocorrem com os animais, com as plantas, como nós colocamos, e com os animais também. Então, plantas e os bichos, né, os animais de maneira geral, principalmente os domésticos. E agora então a animação. Vamos lá. Nós temos aí as bioenergias nas interrelações. Eu me aproximo, tem a minha aura, meu campo energético, o outro se aproxima também com a aura e o campo energético. Começa então a interfusão entre nós, onde pode haver exatamente a troca de pensamentos, de sentimentos e de energias. Mas isso é tão óbvio assim? Será que eu vou saber o que o outro está pensando? Possivelmente não, a não ser que eu seja um telepata, que eu tenha já essa sensibilidade energética para isso, que eu já desenvolvi isso. Geralmente eu vou me sentir bem ou não, vou sentir um conforto ou desconforto, vou sentir uma identificação ou uma rejeição. Eu posso atender aquela pessoa, quando aquela pessoa sai, depois o próximo vem, eu já estou esgotado. Foi o meu primeiro cliente naquele dia, eu já estou esgotado energeticamente. Já começa a ficar de mau humor irritadiço. E pode ter dias em que eu atenda 10, 15, 20 e aquilo não vai interferir na minha condição. Ou seja, o padrão do outro e o meu padrão também, nessa interfusão, pode então provocar ter um resultado mais homeostático ou mais nosográfico, mais desorganizado. Nós trazemos então a teoria do Pensene, que é essa inseparabilidade entre as energias, os pensamentos e os sentimentos. É a teoria do Pensene, pensamento, sentimento e energia. É como se afunilasse, naquele desenho ali, o pensamento, há uma parcela do pensamento, há uma parcela do sentimento, a energia, que formam então o nosso Pensene. São os 3 elementos que constituem a unidade de manifestação da consciência. Então, o tempo todo nós estamos produzindo pensenes. Esse conjunto de pensenes, então, eles vão formar o que nós chamamos de holopensene. O holopensene, ele possui 2 características importantes. É um caráter multidimensional, ou seja, meus pensamentos, sentimentos e energias influenciam e são influenciados multidimensionalmente. Então, às vezes, do nada, você pode estar super bem, acabou de tomar seu café, saiu de casa, tranquilo, quando você chega, que abre a porta do seu trabalho, não chegou ninguém, a sala está vazia, que você senta, você já começa a ter alteração no padrão de pensamentos e sentimentos. Isso pode estar relacionado ao holopensene, ao conjunto de pensamentos, sentimentos e energias que foram produzidos naquele ambiente. Então, os ambientes, como ele tem um caráter multidimensional holopensene, os ambientes possuem holopensene característico. Por exemplo, qual o holopensene de um estádio de futebol? O que é que se pensa e sente no estádio de futebol? Competição, disputa, quem vai ganhar, não é isso? Quem será o vitorioso, quem é o melhor. E muitas vezes há uma contaminação, a pessoa ela vai bem e ela se contamina com aquilo ali e acaba muitas vezes envolvendo naquele quebra-quebra
que a gente tanto assiste com as torcidas organizadas. Por exemplo, qual o holopensene de uma biblioteca? A pessoa ela pensa e sente o que dentro de uma biblioteca? Geralmente ela estuda, o que ela pode sentir às vezes é uma angústia, porque tem uma prova no dia seguinte, ou se sente instigado a pesquisar, a trabalhar, mas predomina pensamentos de estudo, relacionados a estudo, a um predomínio da cognição, da nossa capacidade mental. Quando nós estamos, por exemplo, num shopping, o que é que as pessoas geralmente pensam e sentem no supermercado ou no shopping? Comprar. Os shoppings existem para isso, né? O supermercado existe para fornecer produtos para que o cliente venha e compre. Então a pessoa entra para comprar. Então é um desafio, muitas vezes a pessoa ela sair de casa com uma lista, com 4, 5 itens e trazer exatamente aquilo que ela colocou na sua lista. E aí pode dizer, não, mas foi a sedução subliminar da organização dos produtos, na iluminação, tudo bem. O marketing, né, estuda tudo isso e provoca realmente o consumo. Mas, independente disso, aqui nós estamos considerando uma realidade multidimensional energética, a influência do holopensene dos ambientes, ok? Então, o holopensene coletivo, ele tem potencial maior que os individuais e são retroalimentados pelos pensenes semelhantes. Por isso é tão importante a gente pensar o que a gente pensa e sente no nosso ambiente de trabalho. Às vezes, a insatisfação com os colegas, o escondimento, né? Então, muitas vezes, algo que ficou mal parado. Então, a falta de sinceridade, de autenticidade, muitas vezes, faz com que a gente fique com mágoas, com ruminâncias, não só no âmbito de trabalho, mas às vezes com familiares, com colegas, com vizinhos, com amigos. Acontece exatamente de se alimentar essa condição. Por isso, quando a gente fala de qualidade de vida no trabalho, a gente vai estar falando de melhorar a nossa pensenidade, a produção dos pensamentos e sentimentos que nós produzimos no contexto profissional e principalmente o desenvolvimento do autodomínio energético, que é possível durante os contágios energéticos, durante os acoplamentos energéticos, durante as assimilações energéticas alheias, a gente ter uma depuração desse padrão que não é o nosso padrão. Então, que técnicas energéticas são essas que podem vir a contribuir com o nosso desenvolvimento? Então, nós vamos ver a mobilização básica de energias, exteriorização e absorção de energias que podem conduzir ao estado vibracional, técnicas de encapsulamento e de autodefesa energética. Nós podemos, então, vamos tratar aqui primeiro, como então eu posso aqui pensar no encapsulamento energético. Então, a gente vai ver que o estado vibracional, ele pode promover essa autodefesa energética. O encapsulamento, pela minha vontade, pelo conhecimento com as energias, eu posso criar uma espécie de redoma energética. Eu posso promover a higiene de ambientes ou encapsulamento também de ambientes. Então, nós vamos estar falando, explicando essas técnicas aqui. Mas a primeira coisa a fazer, quando a gente chega no ambiente de trabalho, se já tem pessoas ou não tem pessoas, é poder contribuir com a limpeza energética deste ambiente. Então, nós vamos estar falando de uma técnica que pode ser utilizada para esse fim. Vou primeiro me limpar, né, promover a depuração das energias alheias, melhoro o meu equilíbrio energeticamente e vou espraiar essa rigidez, essa homeostase, esse equilíbrio para o ambiente. Posso fazer isso também para as outras pessoas? Sim. A gente pode exteriorizar o que vai contar nesse momento de fundamental. Os conceitos que nós falamos de cosmoética, de universalismo, de fraternismo, ou seja, eu preciso de sinceridade, de intencionalidade do melhor para todos. Eu não posso usar uma intenção de manipulação, de convencimento, de alheamento ou de uma arrogância. Agora eu estou sabendo trabalhar com as energias. Não é nesse sentido, é
de melhorar o ambiente de trabalho, ter qualidade de vida no trabalho para todos. Então a gente pode ser um instrumento multidimensional para esse fim. Eu posso melhorar com as minhas energias, com meus pensamentos e sentimentos, o meu ambiente de trabalho. Eu posso ter responsabilidade sobre isso a partir do momento em que eu começo a desenvolver o autoconhecimento e o trabalho com as bioenergias. E posso então me tornar um aprendiz e chegar a desenvolver e alcançar o autodomínio bioenergético. Então nós vamos estar tratando dessas técnicas aqui. Primeiro, nós vamos estar falando da mobilização básica de energias. Então, a circulação fechada de energias, nós concentramos a energia num ponto e levamos essa energia da cabeça até os pés, dos pés até o alto da cabeça. As energias, elas são dóceis ao nosso comando mental, à nossa atenção. Então, aonde está a concentração, o foco da nossa mente, do nosso pensamento, está as nossas energias. Então, nós podemos, através da nossa vontade, promover esse escaneamento energético ao longo de todo o nosso corpo. A dinamização máxima, então, dessa movimentação, que deve ser dissociada da respiração, para que a gente não tenha aí uma falta de ar, seria a instalação do estado vibracional, onde todas as células do nosso corpo parecem estar vibrando ao mesmo tempo. Então, na mobilização básica de energias, a primeira técnica é a técnica da circulação fechada de energias, objetivando atingir o estado vibracional. Qual seria então? Essa aqui seria para a nossa autodefesa energética, para o equilíbrio. Então, aquele chakra que está com mais energia vai ser redistribuída para aquele chakra que está mais descompensado, mais defasado. Então, a gente reequilibra, reorganiza o nosso corpo energético. Qual seria a segunda técnica? A segunda técnica, então, é a técnica que nós podemos utilizar para higienização de ambientes, exteriorização de energias. Lembrando que pensamentos, sentimentos e energias não se separam. Então, o que é importante no momento dessa exteriorização? Que eu tenha pensamentos e sentimentos harmônicos, saudáveis, equilibrados, rígidos, fraternos, pensamentos e sentimentos de que aconteça o melhor para todos, o melhor para a evolução de todos. Então, esse aqui é uma técnica, tanto que serve para a higienização de ambientes, como é também uma técnica utilizada na assistência. Então, existe uma tarefa chamada Tarefa Energética Pessoal Diária, chamada TENEPS. A TENEPS, ela é uma exteriorização de energias. A exteriorização de energias, ela é utilizada há muitos séculos, com a imposição de mãos. Toda dor, geralmente, a gente coloca a mão em cima da dor. A mãe, por exemplo, está com dor de cabeça, o carinho da mãe, às vezes de maneira inconsciente, ela está doando energias, porque o desejo dela, muitas vezes, é que aquele filho fique curado. Então, uma maneira inconsciente, onde ela está doando energias. Então, as mãos, elas são utilizadas como instrumentos nossos desde sempre. Então, os chakras, palmochakras, os chakras das mãos, são muito sensíveis. Então, a imposição, o passe energético, aí vem o reiki e tantas outras técnicas energéticas que podem ser utilizadas através dessa exteriorização de energias. Então, pode ser utilizado tanto para efeitos de cura, de equilíbrio, de higienização, de homeostase, de equilíbrio, tanto do nosso corpo físico, corpo energético, como também dos ambientes, dos bichos, das plantas, dos animais, dos nossos pets. Ou seja, nós temos um instrumento de interassistência. De acordo com a nossa intencionalidade, ele pode ser utilizado a todo instante. Basta apenas que a gente saiba utilizar e se recompor, para que não haja um adoecimento. Aí entra a próxima técnica, que seria a técnica da absorção de energias. Então, eu absorvo energias para a minha recomposição. Uma noite mal dormida, estudei muito para fazer uma prova, eu posso absorver energias. Mas aí eu vou absorver energias de todo o ambiente? Nós vamos absorver energias de ambientes rígidos. Vou absorver energias, por exemplo, de uma praia poluída, uma praia onde há prostituição, onde há tráfico. Não é o ideal.
vou absorver energias, por exemplo, de uma praia num local tranquilo, um local mais rígido, com mais energia imanente, com mais energia do ambiente do que energia de pessoas. Uma floresta, um bosque, uma praia, são opções de absorção de energias. Às vezes existem locais que funcionam como centros energéticos da Terra, onde a gente pode absorver essas energias. Local com energia, com água corrente, por exemplo, cachoeiras, é muito positivo também a gente estar absorvendo energia nesses locais mais puros, né, com menos gente transitando. Ou então locais onde há pensamentos e sentimentos mais equilibrados, mais giros, como por exemplo alguns templos podem ter energias mais equilibradas e a pessoa entrar e se sentir mais revigorada e confortada. Então, dependendo dos pensamentos e sentimentos que são produzidos naquele contexto ou em locais onde não há produção, há mais energia imanente e não há produção de pensamentos e sentimentos, são locais ideais para que a gente possa ter confiança em absorver energias e nos reequilibrar. Mas digamos que eu não tenha muito essa opção, estou no meu apartamento lá no 8º andar, estou precisando absorver as energias. Eu vou abrir a janela, vou olhar para o céu, para o infinito e vou buscar me conectar com as energias dos espaços, do espaço sideral. A energia entre os planetas, a energia entre as galáxias aí. Buscar o foco ou então evocar as energias, as centrais extrafísicas de energia. Existe a central extrafísica de energias, onde há um padrão mais harmônico. Existe a central extrafísica da fraternidade, onde podemos também absorver energias de padrão mais fraternos. E energias extrafísicas da central extrafísica da verdade, onde há então um aspecto mais de ideias mais avançadas, das verpões, das verdades relativas de ponta. Então, são focos mentais que nós podemos conectar, evocações positivas que nós podemos fazer se estivermos num contexto em que seja impossível a gente estar naquele momento com uma condição otimizada do ponto de vista intrafísico de um ambiente mais rico de energias imanentes. Ok? Então, continuando, vamos falar um pouco então a autodefesa energética versus a intoxicação. Então, voltando, vimos essas técnicas, não é? Então, nesses contatos interconscienciais, a gente interage energeticamente, resultando em situação de equilíbrio ou desequilíbrio. Para que a gente mantenha a qualidade de vida, seja no trabalho, seja no dia a dia, é preciso que a gente mantenha as nossas energias equilibradas. Então, usando essas 3 técnicas que compõem a manobra básica, a mobilização básica de energias, são as técnicas que vão nos ajudar exatamente a manter uma condição mais equilibrada no convívio com a gente mesmo e com as outras pessoas, ok? Voltando um pouco ainda a enfatizar a autodefesa energética, para que essa autodefesa energética ela realmente seja eficaz, não basta apenas o domínio energético. Como nós já falamos aqui, é principalmente necessário que a gente modifique para melhor a nossa maneira de pensar e de sentir. Então, mágoa, ruminar mágoa, ter raiva, ter, às vezes, os rompantes, a labilidade emocional, que hora você está bem, hora você se descompensa completamente, isso destrói, descompensa a gente e causa muito adoecimento até físico. Então, o ideal é que a gente procure ter um equilíbrio, ficar muito atento ao que a gente produz, aos nossos pensamentos e sentimentos, para que a gente não embarque em padrões desorganizados que podem promover adoecimento em cada um de nós. Então, em muitos casos, essa modificação, essa modulação daquilo que a gente pensa e já sente, pensa e sente, isso já é por si só autodefesa energética. Então, o outro está com raiva, o outro está desorganizado, sublime aquilo ali, né? Então, sobreparamento do ranço e da desorganização emocional da ilha. Então, é preciso que a gente, para ajudar a pessoa que se encontra desorganizada emocionalmente, é preciso que haja um sobreparamento nosso.
para que a gente possa pensar, ter mais discernimento, usar nossas energias como instrumento da interassistencialidade e muitas vezes ajudar o outro a se recompor. Porque energia com raiva, energia de padrões, de sentimentos e ideias desorganizadas que a gente lança no universo é o processo kármico. O que você lançou, aquilo ali você vai ser responsável para recompor em algum momento. A gente tem uma conexão direta com toda energia desorganizada que a gente produz. Então a gente está falando de lixo, muitas vezes, né, da poluição do planeta, vamos cuidar do planeta, a gente está falando agora da pandemia, mas o quanto de lixo, de desorganização, de energias desorganizadas a gente produz por dia. Quanto de energia com pensamentos e sentimentos egóicos, desorganizados, de raiva, de vingança, a gente produz. Então, isso causa adoecimento. Isso não é qualidade de vida nem no trabalho, nem de você com você mesmo, né? Realmente, assim, detona com qualquer possibilidade de qualidade de vida. Então, por si só, cuidar melhor dos pensamentos e sentimentos já é uma grande autodefesa energética, porque a gente não entra em sintonia com as consciências extrafísicas, com os espíritos desorganizados, nem com as consciências intrafísicas das pessoas desorganizadas. Então, a conscienciologia, ela nos auxilia na compreensão dessa realidade bioenergética. Favorece e apresenta estratégias de autopesquisa e técnicas de auto e heteroassistência. Não há como pensar em fazer heteroassistência, assistência aos outros, se falta autoassistência. Por isso é importante, antes de pensar em deixar o ambiente do meu trabalho qualificado, eu preciso qualificar minha manifestação consciencial. Eu preciso melhorar minha autodefesa energética, eu preciso melhorar a produção dos meus pensamentos e sentimentos. E aí sim, com essas energias mais organizadas, mais equilibradas, eu posso contribuir de forma eficaz para a melhoria do meu ambiente de trabalho. E aí, já nas considerações finais, eu gostaria que vocês focassem bem nesse trinômio, que é o desafio maior para que cada um de nós obtenha realmente uma qualidade de vida no trabalho, é a manutenção do trabalho, motivação, lazer. Ou seja, que aquilo que é trabalho para a gente se sinta motivado a realizá-lo. E que cause prazer, que se torne um lazer. Porque quando você tem um trabalho que ele é, ao mesmo tempo, um grande motivador, porque você se sente bem em realizá-lo, porque você recebe energia financeira, dinheiro, você é remunerado por aquilo que você produz e que você se diverte, sente prazer em estar ali, esse é o desafio e a condição ideal do nosso trabalho. Porque o que acontece muitas vezes é que a gente trabalha em locais com tanta insatisfação, então é um desafio que a gente coloca procure algo de bom que existe no seu ambiente de trabalho. Tem alguma coisa de boa e a gente vai focar nesse aspecto positivo para poder lidar com as adversidades. Às vezes são as pessoas mais difíceis, de temperamentos mais difíceis, às vezes é a própria dureza do nosso trabalho, às vezes é a carga horária, mas se você encontra e foca nos aspectos positivos, você vai ter pensamentos, sentimentos e energia para dar conta daquelas dificuldades que você tem. E aí a Conscienciologia ela tem um convite. Uma pergunta. Ah, tem uma pergunta? Do Adaildo Araújo. Ele fala, boa noite, né, a professora Leuzênia. Como podemos ajudar individualmente o holopensene coletivo nesse momento de pandemia? Certo, então vou fechar a minha fala e a gente responde a sua pergunta. Então o convite, né? Nós convidamos a você, então, a iniciar o processo de autoconhecimento e reeducação a partir do investimento na autopesquisa e desenvolvimento energético. A Conscienciologia ela é instigante porque ela tanto nos ajuda no processo de autoconhecimento, como ela dá ferramentas, estratégias que a gente possa se conhecer melhor
que a gente possa se tornar um instrumento de evolução para nós mesmos, dinamizarmos a nossa própria evolução e a evolução da humanidade. Então, respondendo ao nosso internauta, como nesse momento de pandemia a gente pode melhorar. Então, como eu falei, a todo momento nós estamos produzindo pensamentos, sentimentos e energias. Nós podemos nos conectar, seja usando de acordo com, se a pessoa ela é religiosa, ela use seus contextos, suas conexões religiosas. Se ela não é, se ela é uma pessoa mais científica, ela use essas informações que nós estamos colocando aqui, que ela tem, tudo que ela pensa e sente tem energia. As energias têm pensamentos e sentimentos, e o que a gente pensa e sente tem energia. Então vamos produzir pensamentos e sentimentos de quê? Pensamentos e sentimentos de solidariedade, porque tem muita gente sofrendo nesse momento, de interassistencialidade, porque há muitas consciências que dessomaram, que estão no extrafísico, sem saber o que aconteceu. Vamos exteriorizar energias fraternas e acolhedoras para que elas tenham uma boa transição e um bom despertamento nesse momento para essa realidade extrafísica. Vamos exteriorizar energias fraternas e de acalmia para as pessoas que se encontram desesperadas nesse momento. Vamos divulgar com critério aquilo que a gente recebe nas mídias sociais, ou seja, informações sérias, alertas sérios, realmente de ficar em casa, de se resguardar, de não ser um vetor de propagação desse vírus, para amplificação dessa pandemia. Vamos fazer essa nossa parte. E vamos, dentro desse momento que nós estamos em casa, vamos todos os dias, nesse resguardo, aproveitar essa quarentena, escolher um horário que não seja o mesmo horário todos os dias, horários diversificados. Nós vamos então escolher 10 minutos, 15 minutos, meia hora, o tempo que você tiver disponível, que você escolher para isso, e procure ter os pensamentos e sentimentos mais fraternos, mais acolhedores, envolvendo todo o nosso planeta. Você pode adotar um país específico nas suas energizações, nas suas especializações, escolher um país ou escolher todo o planeta. Fica a seu critério. Mas cada um de nós é uma gotinha no oceano da interassistencialidade, nesse momento que exige de nós humanidade, que exige de nós consciencialidade, que exige de nós evolutividade, fraternismo. Ok? Então contamos com você. Tá bom? Tem mais outra pergunta? Outra pergunta da Nádia Rossana. Vejo que vocês trabalham com informações que são trabalhadas no hinduísmo, espiritismo e outras religiões, correto? Qual seria o grande diferencial entre a conscienciologia para as religiões? A conscienciologia, ela trata todas essas informações, essas hipóteses, esses experimentos, os fenômenos parapsíquicos com uma abordagem científica. Ou seja, nós levantamos hipóteses, nós aplicamos técnicas para constatação e nós publicamos resultados. Então, essa postura científica de estudos, de pesquisas e de publicações não envolvem verdades absolutas. Nós trabalhamos com verdades relativas de ponta, ou seja, publicamos e daqui a pouco tudo que está sendo colocado, todas as informações dessa palestra, elas podem se tornar obsoletas a partir dos novos experimentos e das novas informações que vão sendo organizadas no arcabouço científico da conscienciologia. Essa é a diferença. Ou seja, é o momento de nós começarmos a tratar o que vínhamos tratando com o contexto da religiosidade, às vezes até com referência a uma determinada personalidade, mas espraiar essa responsabilidade para todos nós como elementos difusores e capazes
de sermos realizadores de pesquisas e de produtores de novos conhecimentos, de novas verdades relativas de ponta. Todos nós podemos passar por experimentos. Então não há um único ser, uma única entidade que vai poder ajudar todo o planeta e todo o universo. É um sistema inteligente de consciências que vão se articulando com novas informações para que todos nós possamos evoluir. Todas as consciências podem identificar por si só, sem precisar terceirizar agora a sua evolução. Não é se determinada entidade quiser, não é se determinado contexto acontecer, mas eu não vou terceirizar, eu vou assumir que eu tenho condições de me autoconhecer, de identificar as minhas imaturidades, as minhas pequenezes, meus aspectos realmente grosseiros, egoísticos, para que eu possa então evoluir, ou seja, amanhã ser uma consciência melhor do que eu sou hoje. E aí entra o processo de reeducação, ou seja, se eu observo que eu sou uma pessoa egoísta, eu posso me tornar uma pessoa mais fraterna. Se eu observo que eu sou uma pessoa mais rancorosa, que eu guardo mágoa, eu posso me tornar uma pessoa menos amargurada e mais fraterna. Se eu sou uma pessoa desorganizada, eu posso me tornar uma pessoa organizada. Quando? Eu posso começar aqui e agora. E eu tenho os ciclos existenciais para ir a cada nova existência melhorando até atingir o modelo evolutivo que é o padrão de serenidade máxima. Toda consciência, ela pode e deve buscar, né, se ela quiser, se ela tiver interesse nisso, a sua própria evolução. Espero ter atendido a sua pergunta. Ok? Tudo bem? Teremos então, gente, esse assunto não se esgota aqui, só foi um recorte da temática, como estaremos fazendo todas as quintas-feiras. A próxima temática, então, será no dia 26 de março, na quinta-feira, às 19h30 pontualmente. Teremos uma palestra sobre autoliderança interassistencial com a professora Cláudia Suassuna. E para finalizar, pensando no nosso planeta como um todo, emitindo as mais fraternas energias para toda a humanidade, vamos nessa corrente do bem, com pensamentos e sentimentos positivos, fazendo a nossa parte com responsabilidade, contribuir para que esse nosso planeta se torne menos hospital, mais escola, para que a gente aprenda, né? E todos nós possamos então contribuir para a evolução, não só do planeta Terra, mas de todo o universo, numa condição mais universalista e mais fraterna que nós tivermos condições aí de atingir. Muito obrigada pela atenção de vocês.